Um estudo divulgado pelo IBGE mostra que o brasileiro está vivendo mais. Ainda bem, a expectativa de vida da população aumentou 3 meses. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros subiu. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 76 anos e 3 meses. Atingimos o apogeu da expectativa humana na Terra. Casos de acidente vascular cerebral provocaram uma morte a cada 6 minutos no Brasil, somente no primeiro semestre deste ano. Nos últimos 5 anos, os gastos públicos no combate ao câncer cresceram mais de 60% no Brasil. O problema é que o número de casos da doença também aumentou e em pouco mais de 10 anos, o câncer poderá ser a principal causa de mortes no país. De acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foram mais de 235 mil mortes por doenças cardiovasculares no Brasil só esse ano. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia mostram que as internações por infarto cresceram 150%. Mas a pergunta é, saber que você vai viver mais é algo que te conforta ou essa notícia assusta você? Segundo o último censo brasileiro, datado de 2019, a atual expectativa de vida humana é de 76 anos. E segundo o próprio IBGE, ultrapassaremos rapidamente os 80 anos de idade como expectativa de vida. Acontece que muitas notícias, quando analisadas por uma ótica muito rasa, elas podem trazer um certo conforto, como por exemplo, comemorar o aumento da expectativa de vida. Acontece que no meu consultório, atendendo pacientes todos os dias, o que eu percebo é que muitas pessoas não gostariam de ter chego na idade que chegaram às custas de muito comprometimento de saúde. Sim, eu ouço pessoas lamentando ter vivido mais, porque para isso estão precisando conviver com dores crônicas, insuficiência de algum órgão, hemodiálise, transplantes, enfim. A grande pergunta que a gente tem que fazer aqui hoje é: será que isso é necessário? Será que realmente viver mais implica em vivermos doentes? Será que é possível modificar esse cenário? Será que se a gente vai envelhecer doente ou envelhecer com saúde, realmente é uma questão de sorte? Estamos vivendo mais ou sobrevivendo mais? Quando você imagina o seu futuro, como é que você se imagina idoso? Que tipo de idoso você quer ser? Quer brincar com a família? Quer estar ativo? Quer brincar com os netos? Ou você quer perder grande parte do seu dia organizando o seu tabuleirinho de remédios, como muitas pessoas atualmente estão fazendo? Atualmente, 85% de toda a verba gasta com um indivíduo no Brasil durante a sua vida é gasto nos últimos 2 anos de vida. Justamente pelos motivos que eu trouxe aqui. As pessoas não estão conseguindo envelhecer com saúde. A grande notícia boa é que esse cenário pode ser mudado. E é justamente para isso que eu estou aqui hoje, para trazer para você um outro olhar do processo de envelhecimento. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou provar para você que existem muitas coisas simples e básicas que você pode fazer na sua vida para mudar o seu destino. Um ponto importante também é que esse discurso de longevidade, de mudança de hábitos, muitas vezes é carregado por sentimentos de que já passei da hora de fazer isso. Já tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos, é tarde demais. E o que eu gosto de falar para os meus pacientes, em todas as oportunidades que eu posso palestrar, dar consultas, é que nunca é errado fazer o certo. Mudar hábitos de vida, melhorar o seu sistema biológico, jamais será algo que não terá impacto na sua vida. E um dos motivos pelo qual eu gosto muito de falar sobre isso é porque a minha vida foi transformada pela mudança de hábitos de vida. Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico e hoje trabalho com uma medicina que busca um olhar funcional e integral do corpo humano. Mas nem sempre trabalhei com isso. Eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Eu nasci numa cidade chamada Caxias do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade colonizada por italianos que honram a descendência, principalmente toda vez que sentam à mesa, comemorações às custas de muita comida e, basicamente, comida inflamatória. E assim eu levei minha vida, fazendo tudo que meus pais faziam, que meus avós faziam, que meus tios faziam. Para ter uma ideia, a minha família é tão grande que eu tenho 42 primos. Então você coloca aí,
no mínimo 42 aniversários todo ano. Quantas comemorações ligadas a Dia dos Pais, aniversário de pai, Natal, Ano Novo. Se eu somar na minha vida, praticamente metade do ano era ligado a eventos. E cada evento, como eu disse, sendo comemorado com muita comida. A forma que o italiano e muitas outras nacionalidades utiliza para comemorar. Bom, com isso, mesmo ainda adolescente, o meu corpo foi se deteriorando. Mas eu não sabia disso, porque quando a gente não tem uma referência de saúde para comparar com a nossa própria saúde, a gente acha que está vivendo o normal. Aos 16 anos, eu fui diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí começou o meu primeiro medicamento, onde eu tive que tomar Ritalina para poder estudar, para poder dar sequência aos meus estudos. Logo depois, outro diagnóstico, transtorno da ansiedade generalizada. E aí, o segundo medicamento, para acalmar uma mente acelerada. Obviamente, os remédios me ajudaram e por isso eu achei que estava tudo certo. Ora, por que não tomar um medicamento que está me fazendo bem? Acontece que não era só isso. O cenário era muito mais complexo. Junto com isso, diarreias, rinite, aftas recorrentes na boca e um estado de fadiga físico e mental que tomava conta do meu corpo. Mas como eu disse, se eu não conheço a minha melhor versão, eu acredito que o que eu estou vivendo nada mais é do que o normal. Com muita dificuldade, iniciei a faculdade de medicina e aqui eu vou confessar para vocês que eu tinha uma expectativa muito grande em me tornar um agente da saúde. Eu fiz faculdade de medicina para me tornar um profissional da área da saúde. Bom, o que acontece e que eu fui descobrir apenas muitos anos depois é que a grade curricular da faculdade de medicina ela não tem a capacidade de me tornar ou tornar qualquer profissional que escolha esse curso um agente da saúde, porque são 6 anos onde nós mergulhamos de cabeça em estudos relacionados apenas à doença. Nós somos treinados para diagnosticar o mais precocemente possível a doença, para imediatamente iniciar um tratamento médico utilizando remédios que muitas vezes vão controlar a doença, mas não vão ajudar a curá-la, porque se nós não tratarmos a causa da doença, evidentemente fica muito difícil curá-la. O que eu vou contar para você aqui agora, talvez você não saiba, mas o modelo de medicina atual, ele foi muito impactado por uma pessoa chamada Abraham Flexner, que em 1910 ficou muito famoso pelo Protocolo Flexner, que foi a mudança da grade curricular das universidades. Na época, 155 universidades americanas ensinavam médicos com algumas cadeiras na sua grade curricular, como por exemplo, homeopatia, acupuntura, fitoterapia, plantas medicinais, ou seja, buscava recursos naturais, sempre tentando tratar a causa da doença ou, melhor ainda, evitando o surgimento das doenças, fazendo realmente uma medicina preventiva. O protocolo Flexner, então, foi um momento onde essa grade curricular foi modificada e o médico passou a ser ensinado única e exclusivamente com foco nos medicamentos que a indústria farmacêutica estava trazendo naquela época. Obviamente, a indústria farmacêutica foi uma mudança radical, principalmente no aumento da expectativa de vida humana. Eu não sou contra remédios, eu sou um defensor da indústria farmacêutica. O grande problema foi que, atualmente, o medicamento passou a ser utilizado como a primeira e talvez única forma de tratar pacientes. E todo este outro olhar voltado para a mudança no estilo de vida, a mudança das causas que levaram a pessoa a adoecer, ela passou a ser ignorada. E com isso, nós temos hoje o Brasil prestes a comemorar 100.000 farmácias abertas. Estamos tentando curar uma população doente, abrindo uma farmácia em cada esquina. Tudo que eu vou falar aqui para você, obviamente, é com um fundo de vivência própria. Por ser médico, eu fui treinado por uma universidade e eu vou te contar um pouquinho de como foi esse treinamento. Bom, primeiro que todas as cadeiras da faculdade, elas trazem o corpo humano de uma forma dividida. Então, eu passo 6 meses estudando coração, 6 meses estudando rim, 6 meses estudando cérebro. E a imagem que fica pra gente, a impressão, é de que o corpo é todo fragmentado e que nada disso se comunica. Depois tem também o agravante de que, durante essas cadeiras, durante esse treinamento,
para toda doença estudada, existe sempre um medicamento. Ou seja, se o paciente chegou com dor de estômago, pós-refeição, obviamente a gente sabe que isso é uma gastrite, nos é ensinado a prescrever omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Por quanto tempo? Para sempre, enquanto tiver a dor. Se doeu, toma remédio. Se esse paciente chegar com níveis de colesterol aumentado, o que a gente aprende a prescrever? Alguma forma de estatina, um medicamento para baixar colesterol. 290 milhões de pessoas no mundo tomam estatina. E o infarto ainda é a primeira causa de morte no mundo. E aí vem essa reflexão, nunca tivemos tanta tecnologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, nunca tivemos tanto remédio nas prateleiras das farmácias. E por que é que então estamos vivendo o apogeu da doença, vivendo muito, mas com muitas patologias? Justamente porque esse modelo que ensina a prescrever antidepressivo para depressão, Rivotril para dormir, antihipertensivo para pressão alta, um remédio para cada patologia. Esse tipo de abordagem não melhora a sua qualidade de vida, apenas irá mascarar os sintomas que o teu corpo está trazendo por um processo de doença que muitas vezes está silencioso em você. E outro fato muito agravante é que houve uma distorção do conceito prevenção, medicina preventiva. Antigamente, a medicina preventiva era feita justamente adotando hábitos que ajudavam a evitar as doenças a se manifestarem. Atualmente, a medicina preventiva nada mais é do que uma medicina de diagnóstico precoce, onde a mulher vai no seu ginecologista todos os anos e, além de fazer alguns exames de sangue, ela passa pelos tais exames preventivos. Exame preventivo de câncer de mama, exame preventivo de câncer de útero. O homem procura o seu urologista para também passar por um exame preventivo de próstata. A pergunta que eu faço para você, realmente você acredita que existe um exame que vai te ajudar a prevenir um câncer? Esses exames servem para diagnosticar o mais precocemente possível um câncer ou alguma outra patologia e assim, portanto, ajudar a aumentar as chances de cura, as chances de um tratamento. Porém, isso nunca foi e jamais será uma medicina de prevenção. Eu, inclusive, gosto de comparar esse modelo de medicina preventiva com aquela brincadeira de mau gosto que talvez você já tenha visto em algum filme, chamada roleta russa, onde a pessoa pega uma arma e coloca apenas uma bala no tambor, gira o tambor, fecha e coloca na cabeça e aperta o gatilho sem saber onde está essa bala. Por que essa comparação? Bom, porque quando você passa 365 dias do seu ano bebendo, fumando, dormindo mal, se hidratando pouco, se estressando, comendo alimentos que inflamam você. E aí depois de um término de um ciclo de um ano, você procura o seu médico para fazer exames que vão descobrir se esse último ano de hábitos insanos e inconsequentes já foram o suficiente para adoecer você ou não. Ao pegar aquele laudo na mão, aquele diagnóstico, nada mais é do que a arma na sua cabeça e você esperando aflitamente a resposta do exame, que pode trazer uma notícia boa, dizendo o seguinte: negativo para as células neoplásicas. E isso seria o tiro sem a bala. Ou não. Ou você pode ler algo que vai trazer para você uma doença, como por exemplo um adenocarcinoma, um câncer, que seria então o momento em que a bala já está na agulha. Bom, esse tipo de atuação, ela é sim necessária. Eu não estou dizendo para você não fazer estes exames, porque, como eu disse, diagnosticar precocemente uma doença é importante. O que eu estou querendo trazer aqui é uma reflexão para que você pense: será que ir no médico é a única coisa que eu posso fazer para cuidar da minha saúde? Ou será que você pode se tornar o protagonista do seu processo de envelhecimento? Eu sei que a cultura atual, ela traz essa ideia de que nós devemos terceirizar a nossa saúde para o médico que nos atende. E eu não sou contra terceirizar coisas na sua vida. Eu faço isso. Eu não entendo de mecânica. Quando o motor do meu carro estraga, eu levo para o mecânico.
Eu não entendo de informática. Quando meu computador tem algum problema, eu levo para um técnico formatar. Acontece que terceirizar a sua saúde é algo que pode ser um pouco arriscado, ainda mais quando analisamos estatísticas atuais do próprio CREMESP, que diz pra gente que médicos homens no Brasil estão vivendo 4 anos menos do que a expectativa de vida média do homem não médico. E mulheres médicas no Brasil estão vivendo 10 anos menos do que a expectativa de vida média da mulher. Ou seja, você está terceirizando a sua saúde para alguém que muito possivelmente não saiba cuidar da sua própria saúde. E o recado que fica disso tudo é que essa consulta médica anual ou 2 vezes por ano, esse famoso check-up, ele não deve ser o momento onde você deposita as suas esperanças em ter uma boa saúde. E sim, o que você vai fazer quando sai do consultório. São os teus atos, atitudes e escolhas ao longo dos 365 dias do ano que determinarão se você será ou não uma pessoa saudável. E nesse momento muitas pessoas estão se perguntando, mas por que eu estou aqui ouvindo esse tipo de discurso se eu não tenho nada, eu não tomo medicamentos, portanto eu sou saudável? E já que eu estou aqui hoje para desconstruir alguns padrões e coisas que muito possivelmente a gente tenha como verdade absoluta, eu vou trazer outra reflexão, que é justamente o conceito de saúde. Muitos pacientes me procuram no consultório achando que estão saudáveis porque simplesmente não sentem nada, não tomam medicamento. Aliás, muitos até tomam remédios e acreditam que, porque o remédio ajudou a controlar alguma doença, eles se acham pessoas saudáveis. E esse conceito, ele veio sendo destruído ao longo dos anos. Justamente nesta era atual, saúde é sinônimo de ausência de doença. Será que essa afirmação é verídica? Será que o simples fato de não ter uma doença significa que o teu corpo está saudável? E para corroborar com essa ideia de que saúde vai muito além de simplesmente ausência de doença, eu quero trazer aqui um conceito de 1954, quando Linus Pauling foi laureado ao trazer estudos que mostravam, entre outras coisas, que quem determina a doença é o meio em que a célula vive, ou seja, a famosa teoria do aquário. Para quem já teve aquário em casa ou tem aquário, vai ficar muito mais fácil de entender isso. Mas, para quem nunca teve essa experiência, eu consigo trazer aqui algumas informações muito básicas e fica evidente o porquê o aquário é a estrutura mais próxima, mais fácil de comparar ao corpo humano. O aquário é feito basicamente de água e o corpo humano, 70% a 74%, é feito de água também. Dentro do aquário, nós temos vida sob forma de peixinhos. Peixinhos nadando nessa água. No corpo humano, as células representam a vida e estão imersas nessa água. Bom, se nós não tivermos um cuidado com o pH do aquário, o peixinho começa a adoecer. E é justamente esse o conceito-chave aqui. Existe o pH vital, um pH onde a vida existe e a doença não ganha força. Esse pH está entre 7,35 e 7,45. Quando nós conduzimos a nossa vida para um estilo de vida que nos coloca em um pH diferente disso, nós começamos um processo de doença que muitas vezes vai ser extremamente silencioso. É óbvio que fica muito claro aos nossos olhos quando analisamos um aquário desses, com água límpida, transparente, bonita, um aquário bem cuidado e os peixinhos nadando com saúde. Agora, e se tirarmos o peixinho desse habitat e colocarmos eles em uma água suja? É só questão de tempo para que os peixes comecem a adoecer. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Como é que deveríamos cuidar do nosso aquário? Deveríamos hidratá-lo com água de qualidade, em quantidade adequada, dormir num horário fisiológico, praticar atividade física, parar durante o dia para respirar, ingerir alimentos saudáveis, eliminar a toxicidade do nosso corpo, que pode vir através de alimentos contaminados, de ar poluído, de estresse excessivo, porque esses são os cuidados que podem lhe ajudar a manter o seu aquário saudável. Agora, o estilo de vida atual, onde, além de bebermos pouca água,
trocamos por café, sucos industrializados, dormimos tarde, comemos mal, passamos o dia em nível de estresse elevado e não fazemos absolutamente nada de atividade física. Isso é o início da alteração, onde esse ambiente fisiológico vai se transformar no que chamamos de um terreno biológico inflamado. Ou seja, esse conceito, ele tira a nomenclatura de doenças. Câncer não é uma doença, Alzheimer não é uma doença, Parkinson não é uma doença, e sim alterações e manifestações oportunas de um corpo que perdeu a sua capacidade vital, de um corpo que se transformou em um terreno biológico inflamado. Portanto, o que realmente determinará a saúde das suas células é o meio em que elas estão vivendo. E agora, eu pergunto para você, como é que você está cuidando do seu aquário? Ao trazer todo esse conceito, pode ficar aquela dúvida, aquele questionamento, poxa, mas isso é datado de 1954. Tanta coisa evoluiu na medicina, será que isso realmente é verdade? Em 2003, os Estados Unidos entregou para o mundo um estudo que ficou muito famoso, chamado Projeto Genoma, que nada mais é do que o mapeamento do código genético humano, onde surgiu pela primeira vez o conceito de epigenética, que eu quero trazer aqui para você. Se talvez nunca tenha ouvido, você precisa se familiarizar, porque nos próximos anos, nas próximas décadas, a epigenética será o holofote da medicina. O que significa epigenética? Epi é uma terminologia usada na medicina que significa acima de, ou seja, a epiderme é o tecido que está acima da derme, o epigastro é a parte acima do estômago, a epigenética é a ciência que estuda o que estaria acima da genética. Para não ficar confuso, vamos lá. Por muitos anos se acreditou que as doenças tinham um fundo genético. E por que se acreditava nisso? Porque observávamos em famílias onde o bisavô teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata, os tios câncer de próstata. Era muito óbvio que o câncer de próstata, então, nessa família, tinha uma parte genética muito forte. A mesma coisa com câncer de mama, onde muitas mulheres da família desenvolviam o mesmo tipo de câncer de mama. Bom, porém, o estudo do genoma, o estudo do mapeamento do código genético, mostrou pra gente que a parte genética representa muito pouquinho em relação à doença. E se isso está sendo muito novo para você, esse conceito está chocando um pouquinho com o que você acreditava, a gente pode dar uma olhadinha aqui no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, onde é trazido esse estudo sob uma forma mais lúdica. Eu gosto muito dessa foto. Olha o que você está vendo aqui. Você está vendo que a parte do DNA representa no máximo 20% em relação ao câncer. E que todo o resto que você está vendo do outro lado da balança é a parte mais importante. E aqui eu ainda quero ressaltar que a parte que está mostrando 20% de importância em relação ao câncer, está falando isso por conta do câncer de mama, que é o tipo de câncer que tem a maior participação da genética. Os outros tipos de câncer, eles ficam numa média de 4,8% a no máximo 5% no que diz respeito à relação genética. Ou seja, de uma forma geral, poderíamos afirmar que a cada 100 casos de câncer, 10 casos têm relação com a genética e os outros 90 relação com a epigenética, que é o sinônimo para estilo de vida. Então, a partir de hoje, quando você ler a palavra epigenética, você está entendendo que isso significa o conjunto de hábitos, o conjunto de escolhas que você faz durante a sua vida, que é o que realmente vai impactar no câncer e em outras patologias que se manifestam a partir dessas escolhas. Então, diante desse novo conhecimento, o que você precisa entender, até para que fique claro, né? Poxa, mas se a genética é tão
pequena. Por que a gente identifica mesmos padrões de doença na família? Muito óbvio, porque talvez exista o fator genético, mas toda a epigenética ela é transmitida de geração para geração. Ou seja, um pai sedentário geralmente vai ensinar o seu filho a ser sedentário. Um pai que fuma geralmente vai ensinar o seu filho a fumar. Um pai que consome bebida alcoólica geralmente vai ensinar o seu filho a beber. Então aquele gene que possa existir e que poderia ser silenciado por hábitos de vida saudáveis, agora serão estimulados por hábitos de vida doente. Então essa é a mensagem que eu quero deixar clara aqui para você, e o meu objetivo aqui hoje é ajudar você a modificar a sua epigenética. Por mais que todo esse conceito e essas terminologias, palavras difíceis possam ser novas para você, eu tenho certeza que a ideia de que bons hábitos de vida garantem uma boa saúde é algo que você já sabia. Isso já está internalizado dentro de você. E aí vem aquela pergunta, mas por que eu sei de tudo isso e muitas vezes não consigo aplicar na minha vida? Porque é óbvio que se a gente analisar o cenário mundial, onde no Brasil 61,4% das pessoas estão apresentando sobrepeso, uma patologia que é a causa de muitas doenças degenerativas. Será que esse paciente obeso, ele realmente não sabe o que ele tem que fazer? Será que ele não sabe o que ele tem que comer? Que ele tem que se exercitar? Será que o diabético não sabe que ele não pode consumir açúcar? É óbvio que todos esses pacientes sabem o que precisam fazer. E o grande ponto é, por que não fazem? A resposta para isso está em um neurotransmissor chamado dopamina. Nos últimos anos, uma outra ciência ganhou os holofotes da medicina, a neurociência. E nunca conhecemos tanto sobre o comportamento do cérebro humano como na atualidade. O conhecimento sobre a ação no cérebro dos neurotransmissores como serotonina, dopamina, adrenalina, pode ter sido, por um lado, algo muito vantajoso para a existência da espécie humana, mas por outro, isso trouxe grandes problemas. Grandes informações em mãos erradas podem ser utilizadas como verdadeiras armas. E quando se conheceu o efeito da dopamina no cérebro humano e o quanto esse neurotransmissor pode trazer um efeito de drogadição, deixando muitas pessoas viciadas, alguns segmentos, como por exemplo a própria indústria alimentícia, passou a estudar ferrenhamente como produzir alimentos que podem gerar um efeito de vício no cérebro humano. E isso é uma coisa quase que injusta, porque pesquisas atuais mostram para cada $1 gasto pela OMS em campanhas de prevenção, são gastos $500 pela indústria alimentícia em pesquisas de como criar novas substâncias químicas ou combiná-las de uma forma que o usuário desse alimento se transforme em um dependente químico. Isso fica muito óbvio de entender o porquê, qual o interesse disso. Se as pessoas realmente consumissem alimentos naturais, integrais, existe todo um mecanismo que faz com que o corpo humano saiba exatamente o momento de parar de comer. O nosso corpo é um maquinário bioquímico perfeito e quando você consome alimentos que você compra na feira, alimentos que são descascados e não desembalados, o corpo tem a capacidade de produzir hormônios orexígenos, ou seja, hormônios da saciedade. E você então levanta da mesa quando você comeu o suficiente para manter a sua saúde. Mas qual o interesse de vender alimentos apenas na quantidade necessária para o consumo humano? Sendo que, fazendo algum tipo de estratégia, algum tipo de modificação no alimento, as pessoas poderiam então passar a consumir 3, 4, 5 vezes mais comida e, portanto, obviamente, encher os bolsos desses fabricantes de comida. Essas substâncias são estudadas justamente por terem uma capacidade enorme de gerar uma resposta de dopamina no córtex gustativo, fazendo com que você passe a acreditar que você ama estes alimentos. Muitos pacientes chegam no meu consultório
trazendo esse tipo de relação afetiva. Eu falo assim, mas você vai ter que parar de comer chocolate. E a pessoa fala, mas eu amo chocolate. Ou seja, o mesmo sentimento que possivelmente tem pelo seu filho, desenvolveu por um produto fabricado pela indústria. Amor. E eu vou fazer um convite aqui para você. Dá uma olhadinha se na sua casa, no seu armário, na sua geladeira, você não tem aí alguma dessas substâncias que são amplamente conhecidas e utilizadas em praticamente todos os produtos alimentícios. O sal refinado, o glutamato, a sucralose, o aspartame, a gordura vegetal hidrogenada e a mais conhecida de todas elas, o açúcar, que inclusive nas últimas décadas, ou talvez desde a sua existência, sempre foi associado a uma forma de demonstrar amor. Eu, de origem italiana, lembro perfeitamente que a minha avó, todos os finais de semana, esperava os netos e os filhos com algum tipo de docinho na geladeira. Sempre tinha lá uma torta, um pudim, sagu, uma comida italiana. E como é que a gente demonstra amor pelos nossos filhos? Como é que você presenteia o filho na Páscoa? Você dá cestas de chocolate, onde essa criança passará os próximos dias da sua vida, talvez 2 semanas, comendo chocolate todos os dias. E você faz com que essa criança cresça com esse conceito de que chocolate, docinho, é uma forma de demonstrar amor. Isso vai sendo passado de geração para geração e também alguns agravos em relação a isso, porque muitas vezes a criança está frente a um prato de salada verde, e a mãe fala assim, se você comer a salada, você vai ganhar o chocolate. Ou seja, salada é algo ruim, chocolate é a recompensa. Além de amor, chocolate é recompensa. Veja como que a gente vai crescendo e como é difícil se libertar desse tipo de relação que nós vamos criando com certos alimentos. Esse tipo de apelo e de manipulação faz com que muito possivelmente você seja vítima disso e nem sabe. Quantas pessoas já tentaram modificar a sua alimentação, já tentaram mudar os seus hábitos de vida e isso é muito fugaz, dura muito pouco tempo. Por quê? Porque estamos vivendo em um modelo social onde compartilhamos em massa esses hábitos tóxicos e viciantes. E é muito difícil a gente sair de um vício quando, na verdade, estamos participando de um movimento onde todas as pessoas ao nosso redor estão viciadas. Porém, o que você precisa saber em relação a isso é que esse ciclo pode ser quebrado, pode ser rompido. E é justamente para isso que todos os dias eu vou para o meu consultório, eu gravo vídeos para o meu canal do YouTube para ensinar pessoas a serem protagonistas da sua própria saúde. Eu tenho aqui para você um depoimento de uma pessoa que escolheu isso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou um ex-obeso, eu pesava 168 quilos, era uma pessoa totalmente sedentária, com hábitos alimentares, hábitos de vida totalmente errados. E eu cheguei a um ponto onde eu estava pesando 168 quilos e eu pensei que minha vida estava acabando, que eu não tinha como dar a volta por cima. Foi algo muito, muito impactante para mim. E a gente acaba percebendo isso quando realmente você está... Né? Na ocasião eu tinha ido no cardiologista e ele tinha dito para mim que eu era uma bomba relógio. Foi nessa hora que ele disse para mim, você tem que fazer uma bariátrica, porque você já está com obesidade mórbida, então você já qualifica inclusive, né, para o seu plano de saúde para poder fazer essa cirurgia. Foi aí quando eu falei com o Dr. Samuel, me consultei com ele na época e comentei com ele sobre isso. Né, doutor, eu estou passando por um problema sério, eu estou com 168 quilos, minhas características como homem da vida inteira, ter pelos, ter alta disposição, tudo isso tinha acabado. E foi quando o Dr. Samuel falou para mim, nem pensar, bariátrica você não vai fazer. Nunca vou me esquecer dessas palavras. E foi aí então que eu acho que esse processo, esse renascimento, ele veio daí, né? No entendimento, na alimentação consciente, o que o alimento que você está ingerindo vai causar de impacto na sua saúde. Então, acho que é esse processo de consciência que me despertou esse renascimento. Então, eu só queria agradecer
o Dr. Samuel, a equipe toda. Hoje eu me tornei um triatleta amador, descobri o esporte, como vocês podem ver ali atrás, alguns capacetes, algumas sapatilhas. Eu sou também ciclista, né, como parte desses 3 esportes que eu pratico. Sou uma pessoa hoje com 74 quilos, dos 168. Então, novamente, pessoal, meu renascimento foi assim e hoje eu sou outra pessoa e acabo influenciando indiretamente as pessoas que convivem comigo, para também terem uma alimentação melhor, para trocarem seus hábitos. E é fantástico acompanhar a evolução e como a gente impacta a vida do próximo. Legal? Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Bonito esse depoimento, né? Pois é, essa também pode ser a sua história. O primeiro passo para isso você já deu, que é ter estado aqui comigo hoje. E no dia 2 de fevereiro, no nosso encontro online gratuito, O Renascimento, eu quero ensinar você a como quebrar esse ciclo e ser o protagonista da sua própria história. Agora eu tenho 2 pedidos a fazer para você. Se as informações que eu trouxe aqui hoje possam ter ajudado você de alguma forma, dá um like nesse vídeo. O segundo pedido, eu quero que você escreva abaixo desse vídeo o que é que você quer mudar na sua saúde no ano de 2025. Até logo, espero você no dia 2 de fevereiro.